A Polícia Federal avançou nas investigações envolvendo Banco Master e novos desdobramentos chamaram a atenção. Um banco ligado às operações investigadas foi liquidado e a apuração agora busca entender se houve conexões políticas e responsabilidades administrativas que possam ter contribuído para o rombo, que já ultrapassa dezenas de bilhões de reais. O ministro André Mendonça, ao assumir a relatoria do caso, autorizou a ampliação das investigações dentro dos limites legais. Isso permitiu que a PF aprofundasse a análise de documentos, contratos e movimentações financeiras. Entre as medidas autorizadas está a quebra de sigilo para fins de investigação, algo que ocorre mediante a decisão judicial quando há necessidade de esclarecimento dos fatos. O ponto que gerou repercussão foi a inclusão de pessoas ligadas a figuras públicas importantes na análise e dessas movimentações. Agora a pergunta que surge é: estamos diante de um caso estritamente financeiro ou isso pode ter impacto político mais amplo? As investigações ainda estão em andamento, mas você precisa assistir essa notícia agora. Mas antes, já se inscreva no canal, deixe o seu like e também o seu comentário. Mais um dia normal no Brasil. O Banco Central decide hoje liquidar, ou seja, fechar mais um banco. E agora a situação se aproxima muito mais do governo do PT. O Brasil acordou com uma notícia hoje, o que é curioso, né? A gente vai acostumando com os absurdos. A notícia é: Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Pleno e da Pleno DTVM, que faziam parte do Master. Então aqui é uma continuação da investigação do escândalo do Banco Master, dos títulos fraudulentos, do golpe, né, da maior fraude bancária da história do Brasil. E aí descobriram que tinha outro banco fazendo conluio com o Banco Master e foram lá e liquidaram o banco. O dono desse banco se chama Augusto Lima. Então vamos analisar isso aqui, essa é a primeira matéria. Augusto Lima. É esse aqui, ó. Esse cidadão, um cara de santo, né, um cara legal. Quem é Augusto Lima? Dono do Banco Pleno e ex-sócio de Daniel Vorcaro. Empresário baiano, o cara da Bahia, foi alvo de operação Compliance Zero. Eu falei em inglês agora. Compliance Zero comprou o banco em pleno 2025 e ampliou negócios com a Credicesta em parceria com o Banco Master. Compliance Zero foi onde, em novembro do ano passado, onde começou todo esse bafafá. Mas por que essa pessoa é importante? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesse cidadão. Banco Pleno era de banqueiro ligado a petistas na Bahia. Aqui é o que muita gente já está falando há muito tempo, tá? O epicentro do escândalo do Banco Master não é nem o Daniel Vorcaro, é o lado baiano do Banco Master, Daniel Vorcaro envolvido também, mas o epicentro de toda essa fraude, de todo esse escândalo, é o lado do PT na Bahia. E aqui a matéria mostra com mais claridez, né? Banco Pleno era de banqueiro ligado a petistas na Bahia. Augusto Lima é ex-sócio de Daniel Vorcaro e foi responsável por ligações com políticos do PT na Bahia, como o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Peraí, então tá envolvido aí o líder do governo, né, o líder do Lula no Senado, um senador Jacques Wagner e Rui Costa. Chegou finalmente, André Mendonça, meu irmão, você tá com a faca e o queijo pra gente realmente passar o Brasil a limpo, exorcizar essa nação. Ainda na saga do Banco Master, o Banco Central liquidou nessa quarta-feira o Banco Pleno, que utiliza a marca Credicesta de Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro. Segundo o Banco Central, a liquidação do Banco Pleno foi adotada após o agravamento da situação econômico-financeira da instituição, que passou a ter dificuldades para pagar suas obrigações no dia a dia. O órgão também apontou descumprimento de normas e de determinações da própria autoridade reguladora. Augusto Lima é banqueiro ligado a petistas na Bahia, como Rui Costa e Jacques Wagner. O crescimento do Master começou com a união entre ele e Daniel Vorcaro. E aqui, ó, toda a esculhambação da fraude bancária começou quando esse cara do PT se aliou a Daniel Vorcaro e os dois começaram a fazer a festa, né, que todo mundo hoje já conhece. No que eles romperam a sociedade, Augusto Lima ficou com o Banco Pleno, que tem um cartão de crédito Credicesta, e uma rede estatal de supermercados na Bahia. E aí fazia consignar, e falei quais os crimes eles cometiam. Foi Augusto Lima que fez os contatos com Ricardo Lewandowski, do Lula,
para contratá-lo como consultor jurídico do Banco Master. Rapaz, isso aqui eu tô vendo agora, não tinha visto não. O cara que está no epicentro da fraude bancária, esse Ricardo Lima, Augusto Lima, foi ele que contratou o Lewandowski como consultor jurídico e com a ajuda do líder do governo, Jacques Wagner. Ele esteve também na reunião de Daniel Vorcaro com o presidente Lula no final de 2024. Já estamos falando isso há muito tempo. Faltava uma prova, uma comprovação. Tá aí, o banco pleno do PT, ligado ao PT na Bahia, que contratou o Ricardo Lewandowski. Esse detalhe eu não tinha lido a matéria toda. E o cara foi preso, tá? O Augusto Lima está preso. Ou foi preso e foi liberado. O STF deve ter liberado ele, provavelmente. Mas o Master chegou no governo. O Master, esse escândalo da fraude bancária, chegou no Lewandowski, nos ministros do Lula, no líder do governo do Lula, chegou nos ministros do STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, chegou no Lula. Tá chegando em todo mundo. Eu tô querendo ver quando é que vai chegar no que eles falam que é o centro, na direita. Porque eu não tô vendo o pessoal do centro à direita aparecendo em nenhuma dessas novas investigações ou nessas informações que estão sendo divulgadas pela imprensa. O que tá aparecendo, que tá claro, é que tá chegando só em petismo na esquerda, no governo e no STF. É por isso que eles agora estão nesse consórcio. Na minha percepção, tá tendo uma briga para ver quem é que vai se estripar nisso aí. É o governo tentando jogar o STF na fogueira. Agora, STF, tá na hora de vocês jogarem também o governo na fogueira. Não pode deixar apanhar, ficar quieto e não revidar, né? Então eu torço pela briga dos dois. O Brasil viveu momentos intensos na política, impeachment presidencial, prisão de autoridades, mudanças de poder e crises institucionais. Agora o que chama atenção é o nível de tensão entre instituições. Quando investigações alcançam pessoas próximas às autoridades de alto escalão, o clima naturalmente se torna delicado. Além disso, estamos em período pré-eleitoral. Historicamente, gente, isso é um momento em que disputas políticas se intensificam e informações ganham maior visibilidade. Isso levanta questionamentos importantes. Por que determinados temas vêm à tona agora? Existem interesses políticos influenciando o debate? Será que há disputas internas de poder acontecendo nos bastidores? Olha, gente, não se trata de afirmar culpados, mas de observar contexto. O cenário é complexo e exige cautela, mas vamos continuar assistindo a notícia. Uma sequência de fatos escancarou uma tensão institucional que cresce a cada dia. Quando uma devassa, e não estou falando da primeira-dama, quando uma devassa, a partir do monopólio da violência estatal, atinge gente comum, chama-se investigação. Quando encosta em gabinetes supremos, vira afronta às prerrogativas e piriri pororó. Na segunda-feira da semana passada, dia 9 de fevereiro, desse ano de 2026, é claro, a cúpula da Polícia Federal levou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, um relatório de 2 de páginas com menções ao ministro Dias Toffoli, o primeiro ministro inconstitucional da história do STF, esta toupeira, esse jabuti que foi colocado em cima de uma árvore, esta besta quadrada inserida numa mesa redonda, ele que foi a porta do inferno para o fim da legitimidade institucional do Supremo Tribunal. Então a PF levou para o Fachin um relatório de 200 páginas extraídas de material ligado ao caso Banco Master, isto é, da quebra de sigilo telemático do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A partir daí, o STF entrou em combustão interna como o diabo que entra numa igreja num domingo de Páscoa. Parte dos ministros passou a sustentar que a PF teria avançado na apuração sobre um integrante da corte sem autorização prévia, ironicamente, da própria corte, isto é, sem a chancela formal do próprio STF. Exigência que decorre do foro e do regime de supervisão jurisdicional quando há investigação dirigida à autoridade com prerrogativa de foro. Piriri pororó. Ainda na semana anterior, na quinta-feira, dia 12 de fevereiro, veio o fato político imediato. Depois da reunião entre os ministros, Toffoli deixou a relatoria do caso Banco Master e aqui já surge a primeira excrescência jurisdicional que merece ser dita com todas as letras. Se o problema era o método e a forma, por que a solução foi trocar o relator
e não discutir com transparência quais atos seriam nulos, quais seriam aproveitáveis e quais providências institucionais seriam cabíveis. Em vez de um debate público-jurídico, optou-se por uma resposta política para conter o desgaste de um poder que deveria ser técnico. No dia seguinte, na sexta-feira 13, duas camadas do mesmo enredo se encontraram. De um lado, surgiram relatos de que ministros do Supremo viram no tal relatório da polícia uma investigação não fortuita, ou seja, que não foi por acaso, mas sim um cruzamento ativo, voluntário, intencional de dados. Algo que, se confirmado, muda completamente o enquadramento jurídico imaginado. Não seria achado acidental, seria investigação direcionada. E nesse ponto a discussão jurídica é didática. Em investigações, até existe a figura do encontro fortuito de provas, a chamada serendipidade, mas ela não é um cheque em branco. Se a autoridade aparecer por acaso, o caminho institucional é comunicar e submeter ao juízo competente, e não aprofundar sem supervisão. De outro lado, nós tivemos notícias de que o Supremo reagiu como corpo. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, passou a ser visto por parcela da corte como alguém que emparedou o tribunal com críticas explícitas à forma e à velocidade do trabalho policial. E segundo esses relatos, Gilmar Mendes, o Mussolini da Moca também teriam sido especialmente duros, ou seja, o foco deixou de ser apenas Toffoli e virou um embate sobre quem controla a narrativa e o ritmo da investigação quando ela chega à cúpula do Estado. Em nenhum momento, nenhum ministro supremo esboçou o mínimo espanto com a suprema corrupção. Ainda no dia 13 de fevereiro, veio a reação do Palácio do Planalto. Reportou-se que o presidente Lula teria se irritado com o método, não necessariamente com o conteúdo, e que nos bastidores avaliou que a PF deveria ter feito algo apenas informativo, sem cruzamentos e sem condução direta ao presidente do Supremo, defendendo um fluxo mais institucional via Ministério da Justiça ou PGR. É uma crítica que, na prática, traduz um incômodo clássico. Autonomia investigativa, sim, mas não quando o alvo potencial está perto demais do centro do poder. A história, porém, não parou no caso Master. Ela mudou de forma e voltou com ainda mais carga na noite de ontem, segunda-feira, dia 16 de fevereiro. Surge a notícia de que o sigilo fiscal da esposa do Mussolini da Moca, a Mussolina da Moca, carinhosamente conhecida do Brasil como Vivi, a mensalina do Master, aquela mulher que é um estrondo, a mensalina que no Brasil em remuneração só perde para o Moraes, para o Neymar. Só o Neymar consegue ganhar mais do que a mensalina da Moca, mulher do Mussolini da Moca. Então surgiu a notícia de que o sigilo fiscal da Vivi teria sido quebrado indevidamente e que o filho de outro ministro também teria tido declaração de imposto de renda acessado sem autorização. A suspeita, segundo a apuração jornalística, recaiu sobre um servidor federal, do SERPRO, do Sistema de Certificação Federal da Receita. E há um detalhe central. A própria apuração sobre esses acessos teria sido determinada por Moraes com ordem para rastrear consultas envolvendo os 10 ministros, além de esposas, filhos, irmãos e ascendentes, com relatório conclusivo esperado para após o Carnaval. Hoje, terça-feira, dia 17 de fevereiro, eis que o Estado se movimenta. A PF cumpre 4 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, com um pacote pesado de cautelares. Tornozeleiras eletrônicas, afastamento de função pública, cancelamento de passaportes, proibição de acesso a sistemas da Receita e do SERPRO. Tudo isso, é claro,
autorizado por Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito 4.781, o chamado inquérito das fake news. A pedido, eu vou deixar aqui bem entre aspas, porque assim, a pedido da PGR, é aquela coisa, o Moraes pega o telefone, fala assim, alô, Gonê! Para quem não sabe, o Gonê, ele é o panaca geral do regime. Fala assim, alô, Gonê, eu preciso ferrar com a vida de meia dúzia aqui, faz um pedido para mim para eu aprovar? Então aí a PGR faz o pedido, ele aprova e faz esta merda que vocês estão vendo aí, né? Muitas aspas nesse pedido da PGR. Nenhuma cautelar contra Toffoli, é óbvio. Quando a PF chega perto de um ministro, a crítica é: sem autorização do STF, não pode. Agora, quando o ministro aciona o aparato do inquérito das fake news para apurar vazamento de quebra de sigilo, que atinge a engrenagem, gira com uma velocidade e com cautelares duríssimas. A pergunta didática e inevitável: qual é o padrão jurídico brasileiro? Por que o Estado de Direito não admite um sistema em que garantias processuais virem escudo corporativo quando o investigado tem toga? E, ao mesmo tempo, poderes investigativos excepcionais se ampliem quando o alvo é o inimigo da corte, ou quando se trata de proteger a instituição. Há, claro, um ponto jurídico legítimo. Quebra de sigilo fiscal é coisa séria. Acesso indevido a dados na Receita e no SERPRO é gravíssimo. Investigação e responsabilização são necessárias. Mas o que o noticiário nos traz é outro problema. O Supremo parece alternar, conforme o caso, entre exigir formalismo máximo para conter investigações e aceitar ou liderar uma elasticidade procedimental quando se trata de reagir a vazamentos que o constrangem. E para a gente fechar esse círculo, há a dimensão reputacional que alimenta esse conflito. O debate público sobre a esposa de Moraes envolve um contrato de alto valor com o Banco Master, citado como elemento que gerou questionamentos e vazamentos. E isso dá contexto ao porquê de o Supremo agora querer rastrear acessos e estancar sangrias institucionais. No fim, a única notícia que emerge da soma de todas essas peças é esta: o Brasil assiste a uma guerra de trincheiras entre a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, em que o discurso da legalidade é mobilizado seletivamente, ora como garantia constitucional, ora como instrumento de contenção política, em que a credibilidade da instituição é tratada como ativo a ser defendido, mesmo que o preço seja a coerência. E num Estado de direito, coerência não é ornamento. É o que separa Estado de direito de Estado de exceção. E no Brasil, a realidade se impõe. A grande fake news política é dizer que vivemos num Estado de direito democrático, enquanto, na verdade, vivemos sobre um Estado de exceção corporativista, onde, se é que se pode falar em delação legítima contra malfeitos, em colaboração verdadeira, colaboração real com a justiça, tais delatores devem correr para a imprensa, porque os delatados estão lotados em gabinetes supremos, localizados em andar superior a qualquer ilícito e imunes de qualquer acusação oficial de abuso de autoridade. Caivano. Olha, Pavi, excelente texto, como sempre. E engraçado que a gente, sem combinar, como eu digo aqui sempre, a gente está alinhado na forma como a gente enxerga a questão, né? Primeiro, você tem de um lado a LGPD, que protege dados sensíveis principalmente. Então, é LGBT, né? É, LGBTQIA+. Ela protege Você esses falou LGBT assim, você está fazendo pornografia na repartição pública. A pessoa chega assim e fala assim, você vai ser preso por atentado a não sei o quê.
Aí você fala assim, eu sou trans. Então pode. Então pode, mas no caso da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, não pode vazar dados. Então eu vou aqui garantir a esses, acho que são 4, né? Funcionários públicos, aí, servidores públicos da Receita Federal que avaliaram os dados da esposa e outras pessoas do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes, eu vou lhes garantir a presunção de inocência. Por quê? Primeiro que a gente não sabe se tem alguma investigação que a Polícia Federal esteja em andamento e que lhes tenha sido dada a ordem para execução. Então, fica aqui esse crivo inicial. Mas eu vejo dessa maneira. Nós não podemos simplesmente sair aplaudindo que dados foram quebrados, né? Dados sigilosos foram conquistados aí e foram colocados publicamente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o uso do aparato estatal, ele já acontece, e a gente já vem falando disso, Pavinato, desde 2022. Aliás, desde muito antes, desde a instauração do inquérito das fake news, esse 4781, que foi instaurado no dia 14 de março de 2019. De lá para cá, a gente não pode realmente chamar o Brasil de um Estado de direito, porque Estado democrático de direito é uma construção semântica que não vale nada. Então, Estado de direito esse aí é o AI-5 democrático. do Moraes. Exatamente. É o AI-5 do Moraes. Então, a gente pode dizer que... Esse inquérito das fake news do Moraes é o AI-5 do Moraes. Então, a gente pode dizer que nessa data instaurou-se um estado de exceção no Brasil, já que é um AI-5 e ele retira direitos e garantias. Justo, porque o AI-5... Os generais tinham muito mais vergonha na cara quando fizeram. Contigo de novo, lógico. Porque o ato institucional número 5 dizia qual é que é. Exato. O AI-5. É isso aqui, moçada. Tá escrito aqui. Pode ou não pode? Tá escrito qual é que é. O AI-5 do Moraes é o AI-5 covarde. Exato. É o AI-5 da safadeza. Porque ele não fala, moçada, qual é que é? Ele fala, agora bola é minha e se eu não for com a sua cara, ninguém brinca. Exatamente. E aí posso te pôr preso. Se eu não for com a sua cara, se você reclamar que eu não fui com a sua cara, e se põe preso. É crime para o Bolsonaro, pode não ser pro Lula. E se é direito do Lula, pode não ser pro Bolsonaro. Exatamente. E se o homicídio vale pro Bolsonaro, não vale para mim. E se eu não respondo por abuso de outro... Quando se fala em valores bilionários, inevitavelmente surge a preocupação com possíveis envolvimentos de recurso público. E quando há dinheiro público, há também a necessidade de transparência, fiscalização e responsabilidade. Outro debate que sempre retorna nesses momentos é o modelo previdenciário brasileiro. Há especialistas que defendem reformas estruturais, há quem critique o sistema atual e há quem defenda mudanças profundas. Essa é uma decisão econômica legítima que precisa ser feita com dados e responsabilidade. No campo político, gente, também se fala em anistia, responsabilizações, equilíbrio entre os poderes, mas cada autoridade no Brasil responde conforme as regras previstas na Constituição. Presidente, ministros e parlamentares seguem procedimentos distintos. O que o cidadão comum deseja, no fim das contas, é sempre a clareza. Quer entender o que aconteceu? Quer saber quem errou, se houve erro e quer garantias de que o dinheiro público seja protegido? O momento, gente, exige atenção, responsabilidade e análises crítica. Nós continuaremos acompanhando os fatos e trazendo reflexão baseado nas notícias. Se você valoriza debate político firme, mas com responsabilidade, então se inscreva no canal, acompanhe os próximos desdobramentos de todo esse campo e marco histórico da política que estamos vivendo no Brasil.